Eu sou André Vilas Boas e estou aqui na área da saúde há 19 anos. Comecei no Hospital São Luís, antes ainda de virar a Rede D'Or. E de lá para cá, então, tive algumas passagens como diretor de negócios e diretor de operações de hospitais, HCOR, Vita Curitiba, por último na Unimed Teresina, em 2020, durante a pandemia. Aí, no meu retorno, né, para São Paulo, de férias, eu recebi um convite para trabalhar na Mevo Receitas Digitais e acabei aceitando, porque realmente foi um ano bastante intenso lá em Teresina, vocês devem imaginar, né? Eu cheguei em Teresina em fevereiro de 2020 e em março, né, todo mundo sabe, veio a pandemia. Então, isso fez com que eu voltasse para a minha área de origem, né? A minha área de origem é a área de tecnologia, sou formado em ciência da computação e tinha ficado um pouquinho afastado, né, da área de TI exatamente, porque tecnologia é muito mais amplo, né? E aí fiquei, estou há 4 anos. Eu sempre deixei muito claro, assim, para mim, determinei os pilares da minha carreira, que eram saúde, continuar na saúde, pelas oportunidades que a saúde tem, exatamente pelo fato, né, da saúde ser uma área um pouco atrasada em relação a outras, como banking e algumas mais. E eu queria sair da operação, voltar para a área de negócios e também que ficasse na área de tecnologia. Então, hoje, eu estou empreendendo, estamos aqui com o stand na área ali dos stands, na área de tecnologia, com uma plataforma de Open Health. Bom, feitas aqui as explicações, o tema é um tema bastante complexo e vou fazer aqui um disclaimer. Se tem pessoas técnicas aqui, né, muito focadas, muito especialistas na área de IA, a palestra não é para vocês. A palestra aqui é uma palestra de apenas 20 minutos, né? E eu tentei, então, trazer alguma coisa de uma forma mais ampla, que pudesse atender a um público de forma, em geral, não necessariamente públicos técnicos, mas para que os executivos, né, que eu acho que é o fórum, né, o público maior aqui do evento, possam tomar decisões sobre a IA, e especificamente aqui falando da IA de código aberto. Então, esse é o propósito dessa palestra, né? Uma orientação, falar um pouco do que é, mas uma orientação de como proceder no dia a dia nas suas empresas. Tá? Então, o que é realmente, né, as vantagens que a gente vê em relação à IA? Na IA, todo mundo está familiarizado, né, depois do advento do chat GPT. Eu, por exemplo, estava falando hoje, e não é nem brincadeira, é verdade, mas eu acordo e já começo a fazer perguntas para o chat GPT, e eu uso em tudo, praticamente tudo na minha vida. E a gente deve muito, né, a OpenAI, que revolucionou o mercado. E a gente tem, então, as plataformas que são conhecidas, que são as plataformas fechadas, né, que já trouxeram um ganho muito grande, principalmente durante a pandemia. Tá? Muita gente não sabe, mas durante a pandemia se utilizou IA, né, para desenvolvimento das vacinas, era uma das ferramentas principais, principalmente para gerar velocidade, né? A gente sabe que as vacinas, por exemplo, foram criadas numa velocidade muito grande e muito se deve à IA. E aí, então, a maior parte das pessoas conhece as plataformas fechadas, como o Copilot, da Microsoft. Uma que eu gosto de usar muito é a Claude. Né? Tem o próprio Gemini, ou Gemini, da Google.
E essas são as ferramentas, então, chamadas fechadas. Já as ferramentas de IA de código aberto, como o próprio nome diz, são iniciativas, né, de democratizar a IA e, com isso, também acabar desenvolvendo mais essa tecnologia. Porque toda vez que você cria, como, por exemplo, o próprio Linux, que é um sistema operacional que foi talvez o primeiro sistema operacional conhecido aberto, ele traz um avanço, porque mais pessoas passam a usar aquela plataforma para criar outras soluções, né? E não só como um usuário, como hoje a gente é. Se você está usando... Você até tem hoje, né, o próprio ChatGPT, ele tem as opções de você customizar. Eu estava, para abrir a empresa agora, eu fui pesquisar, eu queria pesquisar sobre os KNAIs, quais eram as classificações de atividades da minha empresa. Quando eu fui fazer a pesquisa, apareceu lá uma pessoa que criou, então, uma personalização dentro do ChatGPT só falando desse assunto. E é bastante interessante, porque aí você tem, então, um lugar mais aprofundado, né, de busca de informações. E a IA, que é a IA, como a gente hoje fala muito de IA, mas a gente fala de IA generativa, né? A IA mesmo, ela, se eu não me engano, remonta a 1970 ou até um pouco antes. Então, a IA não é uma coisa nova, mas o que é novo realmente é a IA generativa. E dentro da área da saúde, ela já vem sendo bastante utilizada. Trouxe para vocês aqui, então, o caso do Hospital Albert Einstein, que usou uma plataforma de IA de código aberto com resultados bastante positivos. O Einstein sempre está na vanguarda, né, da inovação, e a gente sabe que tem uma chancela quando a gente ouve a marca Einstein, que a gente traz essa questão de credibilidade. Então, usar os exemplos, muitas vezes a gente acaba usando por conta não de que é mais conhecido, mas porque tem uma credibilidade bastante grande, né? Os desafios e as oportunidades é que a IA de código aberto, ela, por uma questão natural, ela tem uma série não vou chamar de desorganização, porque não seria uma palavra correta, mas ela acaba te deixando muita flexibilidade, né? Então, você acaba tendo alguns desafios de implementar essa solução, porque precisa haver um aprofundamento maior, né? Ela não é tão óbvia quanto as ferramentas de mercado, né? Que você chega ali e usa, você precisa entender mais, e aí você, como tudo, você tem mais chances de usar as vantagens, você tem uma gama mais ampla do que você pode extrair da IA de código aberto, mas, ao mesmo tempo, isso é mais difícil, exige mais trabalho, mais dedicação, né? A questão das IA de código aberto também, ela gera uma série de oportunidades de inovação, né? Porque, como eu disse, nas IAs de código fechado, você tem as suas limitações. Você tem aqueles modelos, por mais que você consiga personalizar, você tem que seguir aquelas regras. A partir do momento que você está numa IA de código aberto, você também está não só tendo uma flexibilidade maior de uso, mas você passa também a construir a própria ferramenta, né? Então, acho que esse é um ponto interessante. Você passa a fazer... Já? Nossa, é rápido aqui. Já me puseram a minha plaquinha aqui de 10 minutos. Então, você acaba tendo um potencial de inovação gigantesco, porque você tem o acesso às ferramentas, você participa do desenvolvimento dessas ferramentas, do aprimoramento dessas ferramentas, né? E são muitas pessoas fazendo isso. Quando você está numa empresa como o OpenAI, por maior que seja, gigante que já seja, né, ela tem uma equipe
limitada de pessoas que estão trabalhando ali no desenvolvimento da solução. Então, uma das vantagens da IA de código aberto também é acelerar a inovação a partir do momento que você é co-participante do desenvolvimento daquela própria ferramenta. E há muitos casos já de uso das soluções de IA, né? Desde soluções mais óbvias, né? Mas também, por exemplo, aqui a inovação em diagnóstico, que também a gente sabe que a IA na área de saúde, ela se adequa muito bem à questão do diagnóstico, né? Porque uma das vantagens da IA foi exatamente a análise de imagens, né? Não só de texto, mas a análise de imagens é talvez uma das principais fortalezas da inteligência artificial. E a gente sabe que o diagnóstico, para você fazer uma imagem, para uma análise de uma imagem, a quantidade de dados que são necessários para você conseguir um diagnóstico é gigantesca. E é por isso que a gente não ouvia falar muito disso até pouco tempo atrás. E agora a gente consegue ouvir muitas aplicações de IA na análise de imagens, talvez uma das principais. A gente também tem uma facilidade muito grande, né, como o próprio conceito da IA generativa, de análise de textos, né? Então, até estou vendo amigos aqui na plateia que tem onde eles têm uma health tech, né, uma startup de diagnóstico por IA. E, com certeza, não é, Luiz? Não seria possível, até pouco tempo atrás, essa velocidade, porque a empresa é uma empresa relativamente nova, recente, e já... Luiz, só para me lembrar, quantos protocolos vocês já conseguiram ler? 200 milhões de artigos. Então, a solução, que é uma solução relativamente nova no mercado, em lançamento ainda, praticamente, né, Luiz? Já leu 200 milhões de artigos. E transformando esses artigos em protocolos, unificando com protocolos já existentes e fazendo com que isso seja possibilitado ao médico que ele tenha opções de diagnóstico, né? Então, a ferramenta ela vai, pela conduta ali do atendimento médico, vai dizer ao médico, olha, com base nessas informações, com base em todos esses protocolos, com base na nossa base de conhecimento de IA, esses são os possíveis protocolos. E aí isso agiliza demais o atendimento do médico, traz segurança, e tudo isso não seria possível antes da IA nesta velocidade, né? Ele se levaria muito tempo. A questão da educação e capacitação, né, cada vez mais forte também. É importante, e aí vem um pouco dos desafios, falando também voltado mais ao público executivo, né, que não adianta você falar de IA de código aberto ou não, se não há uma maturidade digital da instituição. Então, eu fiz uma palestra mais cedo falando sobre a importância da cultura na transformação digital. E é fundamental, né? Você não consegue efetuar uma transformação digital, você não consegue implementar IA e outras tecnologias sem trabalhar a cultura primeiro. Então, esse é um grande desafio. As instituições muitas vezes pecam nisso. A gente está muito assim na velocidade gigante, né? Então a gente vê o concorrente fazendo e a gente acaba querendo implementar também alguma coisa sem antes preparar o campo, né? Sem antes preparar a terra, sem antes trabalhar a cultura. Isso é uma grande armadilha, porque muitas vezes você acaba tendo que abortar no meio de um projeto, né? E a gente tem uma série de oportunidades para as IAs de código aberto, a gente sabe que isso é só um começo, e a gente vai ouvir muito daqui para frente, cada vez mais, esse assunto e mais exemplos, que ainda não são poucos, mas talvez não sejam tão conhecidos, né? Então, é importante que se identifique exatamente o que você busca com isso, para você fazer essa análise. Se é necessário você usar uma IA de código aberto, se a tua equipe está preparada, como eu disse, exige uma equipe com mais conhecimento,
né? Se aprofundar mais na ferramenta que você escolher. Então, é importante você saber por que eu preciso de uma IA de código aberto. Será que eu não posso usar uma IA que já esteja disponível no mercado, uma IA fechada, né? A capacitação e o treinamento são fundamentais, como eu disse. Nem sempre você vai encontrar tanto material, né? Então, você tem que ter o seu próprio aprendizado. É mais flexível, mas, como eu estou insistindo, é mais difícil também. E definir as estratégias de implementação, também é fundamental. Saber onde você vai usar. Não dá para usar IA em tudo. Por exemplo, eu estava trabalhando até pouco tempo atrás numa empresa e sempre me perguntavam se a gente usava IA na gestão do faturamento. Não usava. E não usava quase nada. Toda a plataforma, com centenas de milhares, talvez, de módulos, não usava IA porque não precisava. Até o momento não havia uma aplicação comprovada de IA. Mas usava, por exemplo, na parte de consulta conduzida por voz, que é uma coisa que veio também, mais recentemente, veio para ficar, que é fazer com que o médico possa voltar a olhar nos olhos do paciente, né? E isso foi possibilitado por IA. A IA, a empresa foi buscar fora do Brasil uma tecnologia de IA para embarcar, e aí é onde faz a diferença. Quando você embarca uma solução de código aberto, você também tem o risco, se a sua solução é uma solução corporativa fechada, muitas vezes é incompatível você usar uma IA de código aberto. Mas, ao mesmo tempo, você tem como fazer algumas negociações com um fornecedor específico, que ele também vai ter a opção do código aberto, mas você consegue ter um contrato que vai te dar algumas garantias. E, nessa questão do comando de voz, só para concluir, a IA, naturalmente preparada para isso, ela vai ouvindo toda a conversa, né, do paciente, com o médico com o paciente. O médico deixa de ficar ali digitando, muitas vezes de lado ou até de costas para o paciente, e a IA vai extraindo daquela conversa somente o que realmente é relevante e o que foi pré-determinado pela IA, e vai, então, alimentar automaticamente o prontuário, né? Aí, sempre quando eu falo alimentar automaticamente o prontuário, aí sempre me perguntam, mas isso é muito arriscado. Mas a última análise sempre vai ser do médico, né? Então, o médico ele vai passar boa parte da consulta conversando, como era antigamente, com o paciente, e, no final, ele vai analisar o que a IA trouxe para ele, e ele vai ter não só a opção de alterar, e, aí, naturalmente, de aprovar o que foi conduzido ali pela IA, e antes daquilo ficar registrado para o paciente, né, e para o prontuário do hospital. Então, essa é uma aplicação bastante interessante, né? Então, a questão algumas vantagens aqui da IA aberta sobre a outra IA é você ter acesso a ferramentas mais avançadas. Muitas vezes são ferramentas que ainda não são tão conhecidas. Elas são ferramentas que estão em desenvolvimento. Você consegue, como eu disse antes também, entrar num processo de desenvolvimento da própria IA e daquilo que a IA vai gerando, né? A colaboração global, a partir do momento que você tem, como eu disse, times, né, no mundo todo trabalhando naquela IA de código aberto, essa interação entre as pessoas ela é muito rica, né? Você vai trocando, o aprendizado é diário. Tudo que se aprende vai se aplicando naquela plataforma. Obrigado. E a personalização de soluções, né? Também já disse, na IA de código fechado, elas são bastante limitadas, e quando você está na IA de código aberto, você consegue usar da melhor forma para a sua instituição, para o seu propósito. E aí os exemplos eu já falei, eu acho que a OpenMRS talvez a plataforma mais conhecida, que é uma plataforma que
democratiza também um pouco, né, o acesso à saúde, porque ela é um sistema que gerou de código aberto, né, que foi desenvolvida principalmente para países em desenvolvimento, criação de um prontuário único. Então, acho que hoje é o caso mais icônico aqui, mais conhecido, diagnóstico, como eu disse, e a questão de desenvolvimento rápido de protótipos, né? Então, essa agilidade, ela faz com que você possa errar também, né, mais rápido, porque a gente sabe que quando a gente empreende, o grande fator de sucesso é você errar rápido, né? Errar rápido e ter velocidade para consertar. Os desafios também são alguns que eu já citei, essa questão dos desafios de integração, porque também, ao mesmo tempo que você está conectado, você também, cada um está fazendo de um jeito ali, aproveitando aquela ferramenta de uma forma. Então, também, principalmente para as empresas que oferecem essas ferramentas de código aberto, o desafio de manter essa integração no mundo todo. As oportunidades de formação e os impactos na pesquisa médica são as oportunidades assim, gigantes, porque também, hoje, é necessário, para você fazer pesquisa médica, é bem desafiador, né? Acho que muita gente aqui que é da área sabe, mas você tem que, fundamentalmente, achar o paciente, né? Você tem uma doença rara, você tem que achar aquele paciente específico, e aí ajuda bastante nisso, e diminui também a quantidade de pacientes necessários para você desenvolver uma pesquisa. Você consegue extrair mais de cada caso, mais informações, e com isso você precisa de uma amostra menor. Perspectivas futuras, né? Cada vez mais o acesso à colaboração, redução de custos, né, de implementação da tecnologia, porque se ela é aberta, ela é mais barata. A inovação contínua, também. A ideia é que, se você está usando uma plataforma de código aberto, ela tem uma continuidade maior. Você não sabe, por exemplo, se o OpenAI, falando um exemplo bobo aqui, mas se vai ter uma sustentabilidade, se o Copilot vai se permanecer no mercado. E quando você fala de uma IA de código aberto, se a empresa que foi a origem do código, se ela fecha, você tem o código e você consegue dar continuidade no uso daquela tecnologia. E a personalização do atendimento, a gente sabe que hoje os chatbots são bastante utilizados e todos eles, de certa forma, usam alguma coisa de IA. Eu não tenho muito tempo, mas integração de sistemas legados, alguns são os desafios, porque também você precisa tem muitas ferramentas hoje que ainda estão usando Delphi e outras linguagens que são muito mais difíceis ou até impossíveis de se fazer a integração. Então, é importante também pensar nisso. Se você vai se você vai inovar, você precisa, muitas vezes, atualizar a tua base dos sistemas legados, principalmente quando a gente fala de hospitais e operadoras, né? A capacidade de treinamento também já existe bastante. Regulamentação e compliance, né? Então, isso também é uma grande preocupação, porque, muitas vezes, nessa velocidade de criação, as pessoas não têm alguns cuidados que não deveriam ter. A plaquinha é muito legal, a plaquinha vem escrito fim. Aí é bacana. É isso, gente. Então, eu tentei ser rápido aqui, porque são só 20 minutos. Eu acho que não sei se tem espaço para pergunta, acho que não vai dar tempo, né? Mas agradeço, estou aqui à disposição de vocês durante todo o evento, até amanhã. E, mais uma vez, agradeço. Boa tarde a todos, então.